Felipe, antes da gente ir para as perguntas mais capciosas aí, perguntar para você sobre procalcitonina, de repente, né? Vou discutir um pouquinho sobre isso também nesse contexto Covid, acho que é importante, acho que tem sido, né, um desafio para muitas pessoas que trabalham com stewardship agora. Conta então para nós um pouco dessa tua história de 13 anos no stewardship, né? Tanto na área de pesquisa quanto na atuação clínica. Fala um pouco para nós aí do teu rotina, do teu dia a dia, né? E também, né, como tu falou, tu tem também as tuas paixões aí dentro das tuas atividades. Conta um pouco para nós, por favor. Bom, como eu comentei, comecei lá em 2008, né? Fiz clínica médica, infectologia na USP, fiz o doutorado durante a residência mesmo, né? Então, aí eu voltei para trabalhar em Curitiba, né? Eu me formei em medicina aqui em Curitiba, e aí um professor meu, né, pediu para eu voltar para trabalhar com ele, mas logo depois ele acabou saindo da parte de controle de antimicrobianos. E sabe que foi muito interessante, porque nos meus primeiros meses de trabalho, estava tendo aquele surto com micobactérias, acho que todo mundo lembra, né? O surto com as micobactérias relacionadas aos procedimentos videolaparoscópicos, cirurgias plásticas, e eu vi que estava tendo uma demanda muito grande de trabalho para a equipe de enfermagem, entrar em contato com pacientes, fazer busca ativa, e foi nesse momento que, assim, foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu sou apaixonado por pesquisa, né? Desde o primeiro ano da faculdade eu faço pesquisa científica, laboratório, então, e eu sempre quis, né, tentar fazer as minhas condutas baseadas em publicações, em pesquisa científica, sempre tentar mostrar com qualidade, né, e qualquer conduta que a gente venha a fazer que seja disruptiva, né, dentro da infectologia, a gente sempre tenta fazer com metodologia científica a mais adequada possível, com o melhor nível de evidência. E a primeira coisa que eu fiz foi, calculei o tempo de trabalho, né, que as enfermeiras estavam tendo, que eu estava tendo, e a gente já publicou um trabalho no Infection Control Hospital Epidemiology, mostrando, né, essa questão da dicotomia, né, do controle de antimicrobianos com o controle de infecção hospitalar, que são coisas, na minha opinião, não são bem diferentes, mas elas têm que ser trabalhadas de formas separadas. Então, quem faz, né, a parte de epidemiologia hospitalar é uma equipe, e quem faz antimicrobial stewardship é outra, né? Eu fiz um fellow research no Johns Hopkins, e lá eu já tinha visto essa dicotomia, né? Eram equipes completamente diferentes, trabalhavam no mesmo andar, mas funções extremamente separadas. E foi a partir desse momento que eu comecei a falar com a equipe, ó, vamos separar as atividades, eu vou focar nos antimicrobianos. E aí foi, né? E aí foram diversos trabalhos, e eu fui aprendendo, né? Porque a sensação que eu, pelo menos na minha época, não existia assim um manual, um guideline de como fazer o antimicrobial stewardship. Até porque cada antimicrobial stewardship, ele está direcionado às características do seu hospital, às características das suas bactérias, questões administrativas, questões, né, de recursos humanos, questões de laboratório, é muito complexo. Então, né, você pode até fazer um organograma gigantesco e falar, esse aqui é o stewardship ideal, né, mas a pergunta é, qual que é o stewardship que pode ser aplicado ao seu hospital? E essa parte é muito interessante, porque eu falo que é um esquema de uma prateleira, né, onde tem lá um monte de livro, e você vai organizando, né, da forma como você pode, da melhor forma que você acha que é possível. Eu lembro muito bem, quando eu comecei, o nosso grande problema eram as ISBL, né, então, aí a gente começou a fazer alguns trabalhos, avaliar fatores de risco para ISBL, e a gente já começou a mostrar, né, a gente publicou lá 3 trabalhos, ISBL precoli, com Klebsiella, com Enterobacter, mostrando, ó, vamos tentar segurar a cefalosporina de terceira geração, vamos tentar segurar um pouquinho de quinolona, porque tem essa possibilidade, e a gente mostrando isso, né. Mas não teve jeito, né, começaram a vir aí a Cinetobacter e algumas, não eram muitas, né, algumas enterobactérias, mas principalmente a Cinetobacter e pseudomonas resistentes aos carbapenêmicos. E aí vinha aquele trabalho em conjunto, né, equipe, né, de enfermagem fazendo a questão do isolamento, todo o cuidado com o paciente, desinfecção ambiental, e eu falava, poxa, isso aqui não está adiantando, né, por que será? Será que isso é uma coisa clonal? Será que a transmissão é horizontal, é vertical?
E aí a gente fez teste de clonalidade, eu falei, gente, os clones que nós temos aqui no hospital é o mesmo, então essa transmissão, ela é horizontal, está transmitida de um paciente para outro, o problema nem é tão a questão relacionada ao uso de antibióticos, né? E aí a gente estendeu o trabalho, fizemos clonalidade no estado e mostramos, nossa, os nossos acinetos são iguais no estado inteiro. Pegamos alguns isolados do Brasil, falando, nossa, o acineto que nós temos é igual no Brasil inteiro, o mesmo clone praticamente, né? O Oxa 23, e tanto que a gente até publicou um trabalho, né, que chegou um momento que a gente estava tendo uma quantidade muito grande de casos, e a gente falou, olha, a gente vai ter que fazer uso empírico de polimixina, porque era o melhor esquema para tratar as infecções desses pacientes. E aí foi uma coisa que eu aprendi, né, a fazer, que era a questão do antibiograma acumulativo, né, é um termo que talvez, não sei se todo mundo está muito habituado, mas tem até manuais do CLSI, né, que é o Clinical Laboratory Institute Standards dos Estados Unidos, que, né, o pessoal conhece o CLSI, que é aquele órgão que regulamenta os valores de corte lá das MICs, né, concentrações inibitórias mínimas, quando o antibiótico é sensível, quando é intermediário, quando é resistente, e eles têm um manual de como montar esse antibiograma acumulativo. E o que é, né? Você pegar a epidemiologia inteira do teu hospital, né, e definir, baseado nessa epidemiologia, qual que é o melhor esquema de utilizar, né, do hospital inteiro, em humanidade. E aí eu comecei a montar os protocolos de antimicrobianos. Então, o que eu vou usar? Então, eu tenho até um trabalho que a gente publicou, né, fazendo uma conta, uma fórmula matemática, uma equação. Eu falei, ó, para o meu hospital eu tenho 451 opções de tratamento. Né, qual que é melhor para eu utilizar? E aí que vem, né, não adianta ter um computador para me dizer isso, um programa, né, dizer, ó, você tem 451 opções, qual que é a melhor opção? E aí você começa a pensar. Vamos pensar em custo, vamos pensar em indução de resistência, vamos pensar em eventos adversos, vamos pensar em questão também relacionada a interações medicamentosas, comodidade posológica, o trabalho que isso vai dar para a enfermagem. Então, você vai montando, até que você fala, ó, tenho 3 opções de esquema, vou escolher essa aqui que é melhor. Eu tenho um valor de corte ali, tipo, pega mais de 70%, 80% dos patógenos, esse é o meu esquema. E aí a gente começa a montar protocolos individualizados. Então, esse foi o trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? E, obviamente, que, por exemplo, teve um surto de VRE no hospital. Aí foi uma loucura, né? Porque com enterococcus resistente a vanco, a gente teve 400 casos no nosso hospital. O surto começou numa unidade de transplante, porque os pacientes nefropatas crônicos usavam muita vancomicina. Também, né? Aquela coisa. Vamos lá, fizemos clonalidade, é o mesmo clone, fizemos mecanismo. Pô, gene van A, de onde que veio esse negócio, né? Deve ter vindo lá de algum paciente do interior, contato com algum animal que provavelmente tinha muito consumo de antibiótico no ambiente agropecuária, enfim. O fato que veio de lá, esse micro-organismo se espalhou pelo hospital. O consumo de linezolida foi estrondoso, né? E aí vem o hospital e bate na nossa porta e fala, Felipe, olha só, você não está controlando, né, o surto, você está gastando aqui, eu me lembro naquela época, a gente chegou a gastar R$1 milhão, e faz, eu acho que uns 10 anos isso. Né? Então, R$1 milhão há 10 anos atrás, o dólar era quase 1 para 1, né? Então hoje seria o que equivalente a quase que 5 milhões de reais num mês de antibiótico. E aí a gente pensa assim, o papel do antimicrobial stewardship envolve essa questão, né, de interação com o laboratório e pensar que alternativas eu posso fazer. Eu lembro que a gente começou a testar, por exemplo, cloranfenicol, e a gente viu que tinha sensibilidade, padronizamos cloranfenicol no hospital, começamos a usar cloranfenicol, antibiótico que a gente achou que nunca mais ia utilizar, e a gente teve boa resposta aos pacientes, e aí começou a reduzir custo, e o VRE simplesmente desapareceu, foi muito interessante, né? E aí depois vieram os KPCs, né? E aí o stewardship, os teus protocolos começam a mudar, né? A gente também avaliou que, por exemplo, diferente do Acinetobacter e da Pseudomonas aeruginosa, né, o KPC nosso, ele era policlonal, em Curitiba, né? Então, dentro de um dos hospitais que eu trabalhava, já tinham 8 clones. Então, quando veio a primeira KPC em Curitiba, né, a gente identificou, a gente tipou, a gente falou, ferrou, porque as outras eram todas diferentes. Eu falei, esse negócio aqui vai se espalhar de uma forma muito rápida. E foi o que realmente aconteceu, né? A gente pega a epidemiologia de Curitiba, a proporção de enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, né? E naquele momento era a KPC, foi assim de uma forma absurda. E aí, obviamente, consumo de polimixina, de tigeciclina, né? Foi aumentando.
de novo, né, batendo na porta, né, polimixina batendo na porta, tigeciclina, antibióticos caros. E por que eu falo muito de custo, né? Porque eu já tinha uma visão de que, se eu mostrar para o meu hospital que o meu trabalho tem valor, né, e o que eu digo em valor? Existem valores mensuráveis e não mensuráveis, e eu tinha que mostrar um valor mensurável. Mensurável não tem melhor valor do que mostrar a conta, né? Olha, o meu papel, ele consegue economizar X, ele consegue economizar Y, né? E aí a gente mudou os protocolos, testou outros antimicrobianos, fizeram nos testes, né, e mostraram, ó, se a gente usar aminoglicosídeo, né, vai ser tão eficaz quanto e a gente vai conseguir tratar para tais infecções. E aí vem um medo, né, é normal das equipes médicas, meu Deus do céu, vou usar aminoglicosídeo. Detalhe, né, polimixina é mais nefrotóxica do que a amicacina e gentamicina, mas eles não têm medo de usar uma polimixina, eles usam com gosto. Agora, um aminoglicosídeo fazem cara feia. Eu falei, então tá bom, vamos investir, então, em nível sérico de aminoglicosídeos. Vamos dosar a gentamicina e vamos mostrar para vocês que eu posso usar um antibiótico que é taxado, né, de nefrotóxico, que ele é seguro. Né? E aí a gente media, mostrava, discutia com a equipe, olha aqui, ó, vamos ajustar a dose assim, vamos fazer concentração de pico, concentração de vale, sabe? Não precisou mais do que 15 pacientes para eles começarem a sentir segurança em relação a isso. E aí a gente foi acumulando esses casos, publicamos 5 trabalhos mostrando, olha, aminoglicosídeo não é mais nefrotóxico do que o meropenem que vocês adoram. E é bem menos nefrotóxico do que polimixina. E aí, por exemplo, o aminoglicosídeo hoje é o nosso standard of care no tratamento de pneumonia hospitalar, é o antibiótico de primeira escolha, né, os médicos utilizam com segurança, têm reaprendido a utilizar o antibiótico, né, os médicos atualmente não aprenderam isso na universidade. O que eles saem da universidade é que aminoglicosídeo é nefrotóxico. Né, então, esse foi o espírito que foi implodido neles, e a gente tem que, né, dentro do stewardship, desmistificar, né, todas essas questões que são realmente muito, muito difíceis, né. E eu sempre fui trabalhando muito, né, essa questão de custo, né, porque com isso, com o custo, eu consegui mostrar para o hospital, olha, eu consigo economizar aqui 20 mil reais por mês. Vamos contratar um farmacêutico clínico, né, isso foi lá em 2010, eu acho. Eles falaram, tá, Felipe, desde que você me mostre que isso vai ter um resultado. E eu falava assim, ó, se eu não mostrar que tem resultado, você manda ela embora ou coloca ela na farmácia, na parte de dispensação, que sempre precisava de vaga. O turnover de farmacêutica nessa área é muito grande, né? E aí a pessoa foi trabalhar comigo, né? Obviamente que o farmacêutico que trabalha, às vezes está acostumado com farmácia de dispersação no hospital e vem para a farmácia clínica, ainda mais na parte de antimicrobianos, eu não conheço farmacêutico que não se apaixone, né? Então, essa é uma sensação que eu tenho, assim, que a hora que ele começa a ver o mundo dos antibióticos, entra em contato com os pacientes, discutir casos, discutir farmacocinética, farmacodinâmica, que eu tenho um problema que eu sou apaixonado por esse assunto, né? Então, aí eles falam, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Essa parte de discussão e participar de uma equipe multidisciplinar, isso é grandioso, né? O contato com a microbiologia. Então, isso foi fantástico. E a gente mostrou ainda que o papel do farmacêutico consegue impactar mais ainda, né? Porque a gente divide as tarefas. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu falo, eu não consigo trabalhar sem o farmacêutico clínico, porque a gente trabalhando em conjunto, o nosso trabalho, ele consegue ser muito mais ágil. Tanto que na época que eu não tinha farmacêutico clínico, qual que era a minha visita de stewardship? Eu observava os pacientes que estavam utilizando os antibióticos mais caros, né, e aqueles que a gente precisava controlar, carbapenêmico, polimixina e tal, e com o farmacêutico clínico, eu consegui ampliar, né, o meu trabalho ao ponto de consigo hoje ver todos os pacientes que estão usando antibiótico dentro do hospital. Então, o hospital lá de 200 leitos, eu consigo ver os 120 que estão usando antibiótico. O hospital lá, outro que tem 550 leitos, eu consigo ver os 300 pacientes que estão usando antibiótico numa manhã. Então, a gente consegue ver todos os pacientes, o que está usando, né, o farmacêutico já vai checando se está usando dieta, se está com dieta enteral, se está com dieta parenteral, oral, se está com função renal boa, se a dose do antibiótico, a gente já tem protocolos assim do fluxograma do que ele tem que ver de uma forma bem sistemática,
e eles já vão vendo a história clínica do paciente, eu entro junto, já vou vendo a história clínica, a gente vai discutindo e já vai fazendo as mudanças, e as coisas, a tecnologia foi se agregando, né? Então, hoje, com, né, o stewardship, junto com o sistema de comunicação com a equipe médica, acelerou muito, porque antes eu precisava passar a visita à beira de leito, encontrar o médico, ligar para o médico para fazer uma intervenção. Hoje, né, a gente tem grupos de WhatsApp, tem o WhatsApp individual, manda um aviso, olha, tem que trocar tal antibiótico, manda para o grupo, eu não tô, hoje é outra pessoa que tá, já manda para outra pessoa, ou já manda no grupo, já evolui no sistema, né, antigamente era manual, o sistema, hoje a maioria dos hospitais trabalham com sistema informatizado para evolução clínica, para prescrição, e inclusive até os médicos falam, dá para trocar para mim que eu tô entrando numa cirurgia agora. Beleza, eu troco lá, entro no sistema, represcrevo antibiótico para o médico, e a equipe fica muito feliz, né, quando você intervém, quando você mostra para eles, né, qual que é o resultado final para o hospital, para o paciente, né, e o benefício que isso traz para todo mundo, né, você chegar lá no final de um ano, mostrar um relatório onde você teve um impacto econômico interessante, e aí a gente começa a ampliar mais. O que eu digo mais? A gente pode chegar para a direção e falar, eu consigo economizar mais, e vamos melhorar o nosso laboratório, né, e vamos melhorar um outro termo que eu não sei se todos conhecem, mas que é o Diagnostic Stewardship, né? Não é antimicrobial, é a parte do laboratório. E quem está no stewardship, né, o farmacêutico e o infectologista, tem que agarrar essa parte, né? Então, tem que ter o infectologista um bom conhecimento, né, de microbiologia, de laboratório, de equipamento, né, para que ele possa repassar isso da melhor forma para a equipe médica, né? É muito comum, né, o médico reclamar, poxa, tá demorando 5 dias para vir o resultado, não sei nada. Aí você tem que explicar, lógico que vai demorar 5 dias, porque eu chequei lá e a cultura tá negativa. Temos que esperar os 7 dias para ter certeza que tá negativo, 5 dias que tá negativo, né? E hoje também a gente já tem uma agilidade do laboratório com automação, com a biologia molecular, onde você tem, né, em 24 horas a espécie, em 48 horas o antibiograma, e esse feedback para a equipe médica, eles ficam muito, muito felizes, né, com essa evolução que o hospital tem. E esses impactos, né, você vai progredindo, né? Então, por exemplo, já pulando para uma outra parte, que a junção com o administrador, né, o administrador olhar as contas, discutir com você, e ele perguntar, né, chega no final de 1 ou 2 anos e fala, Filipe, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí você começa a ampliar, será que além do antimicrobial, a gente não pode evoluir para o OPAT, né, que fazer o tratamento, deshospitalizar os pacientes? E aí você entra em contato com o administrador e fala, como é que a gente pode otimizar isso, né? E hoje, por exemplo, nos hospitais que eu trabalho, o hospital fornece a medicação para o paciente, o antibiótico oral, o intravenoso, tipo, vá para casa, faça o tratamento em casa, vamos arrumar algum jeito de fazer essa medicação, porque isso vai me liberar leito, eu vou internar mais paciente que não está com infecção, né, menos antibióticos, e eu vou ter menos bactérias multiresistentes, porque eu hospitalizo um paciente com menos tempo de hospitalização, e ainda esse paciente que ficaria mais tempo, que teria maior risco de ficar hospitalizado, ele vai para casa, né? E aí vem a cobrança, né? Porque o stewardship ele é muito dinâmico. Chega no final do mês, o diretor olha e fala, tá, Felipe, não dá para economizar mais ainda. E aí a gente fala, de onde que eu posso cortar, né? A gente tem vários dias lá que eu comemoro, né? É o Meropenem Day, né? A gente às vezes fica lá uma semana sem utilizar um carbapenêmico, né, num hospital. E eu falo, nossa, onde é que a gente pode melhorar? E aí veio a ideia, né? Que não é uma ideia original, mas intensificar o antibiótico oral dentro do hospital. O antibiótico oral é muito barato, né? Dentro do hospital, o comprimido de cipro é 30 centavos, né? Uma ampola, um frasco, né, de ciprofloxacino, ele custa R$10, e R$20, dependendo da marca. E você for comparar, né, 100 a 1000 vezes mais barato. E aí a gente começou a trabalhar de uma forma muito agressiva, né? Não sei se é o termo mais adequado, na troca do antibiótico IV para via oral. E aí vinha aquelas questões, mas ele está com sonda enteral. E aí a gente falava, pô, mas dá para fazer por sonda enteral? Mas aqui naquele manual X não dá. Daí você vai ler o manual, por que não dá? Daí você às vezes não acha literatura. E aí você vai para artigo, e daí você vê, dá para fazer desde que você mude a forma, né, para a dieta, faça a limpeza e tal. E a gente foi progredindo nesse sentido.
onde hoje a gente consegue fazer antibiótico oral ou por sonda enteral dentro da UTI. Então, o paciente está com uma pneumonia por Staphylococcus aureus, MRSA, sensível a Bactrim, a gente faz solução oral de Bactrim. A gente aumentou o nosso portfólio de antibióticos orais e solução oral dentro do hospital para contemplar esses pacientes. Então, hoje a gente diminuiu o consumo de vanco, diminuiu o consumo de oxacilina, trocando para formulações orais, como sulfa, como amoxicilina com clavulanato, para tratar uma infecção, né, estafilocócica dentro da UTI. E aí vem aquele grande medo, né, trazendo aquele medo lá que ele tinha do aminoglicosídeo. A gente conseguiu fazer ele perder o medo do aminoglicosídeo, vem o medo do antibiótico oral. E aí a gente tem que, de novo, né, passar a segurança, mostrar a literatura, mostrar a ciência, né, explicar a biodisponibilidade, né, mostrar lá curvas, né, olha, concentração oral chega na MIC, né, veja a concentração IV, chega na MIC, e tem casos, né, que eu mostro para eles, olha, o antibiótico oral, ele é melhor do que o intravenoso. Aí eles falam, não, isso não é possível. Não é possível. Eu falo, é possível. Para que você está tratando? É uma infecção de partes moles, por exemplo? Já ouviu falar em fase beta de distribuição? Aí ele já cai do cavalo, né? Que porcaria de fase beta é essa, né? Aí você mostra num gráfico para ele, olha só, né? Esse antibiótico EV, ele vai cair, ele tem um volume de distribuição grande, ele vai sair da corrente sanguínea. E é nesse momento aqui, mais tardio, é que ele penetra nas partes moles, porque o pulmão e o fígado já comeu o resto do antibiótico. E aqui o oral tem maior concentração. Então, eu digo para você, o antibiótico oral talvez vai ter mais concentração no tecido, né, do que o intravenoso. E aí você mostra alguns trabalhos comprovando esses achados, aí eles falam, nossa, eu quero trocar logo para oral. Então, pacientes ortopédicos, por exemplo, não tem aquela história de uma artrite séptica ficar 14 dias utilizando antibiótico IV. Faz a dose de ataque IV e no dia seguinte já está com antibiótico oral, deshospitalizado ou não. E aí é legal você montar tudo isso, sempre armazenar as informações clínicas e chegar depois de um tempo e falar, olha o resultado que nós temos aqui, ó, de 5 pacientes, 10, 20, um hospital grande com 100 pacientes, olha só o desfecho, né? Sempre trazendo publicações. Então, o stewardship, ele não para, né? E como o meu xará comentou e o Felipe, a parte de farmacoeconomia, a gente tem aprimorado cada vez mais, tentar mostrar, né, se o que a gente está fazendo traz benefício para o paciente e traz redução de custos, né? E aí vem novos antibióticos, né? Então, antes de implementar um novo antibiótico, tem que mostrar um estudo de farmacoeconomia. Antes de introduzir um novo método diagnóstico, tem que fazer estudo de farmacoeconomia. Então, procura na literatura, se não tem, né, faz isso. Tanto que a gente montou um grupo na nossa universidade, né, de farmacoeconomia, né? Tem gestor de negócios, tem administrador, né, tem o infectologista, para a gente bolar esses trabalhos para poder mostrar que aquela nossa ideia, ela vale a pena ou não. Se não vale a pena, a gente abandona e fala, ó, não vamos fazer isso, tá? E só para finalizar, eu dou um grande exemplo, e a gente faz dosagem de vanco no hospital, né? E a linezolida, ela baixou muito o preço, sabe? O preço dela chegou a R$60 o frasco. E a vanco, mais a dosagem de vanco, e como a gente usa vanco injetável em infusão, em bomba de infusão, em 24 horas, né, na UTI, eu fiz um modelo farmacoeconômico que mostrou que empatava, fazer linezolida versus vanco com dosagem e tal. Daí eu falei assim, beleza, vamos empatar, então vamos fazer. Né? Chamei a direção, chamei a farmácia, falei, ó, a partir de agora, os pacientes de UTI nós não vamos mais fazer vanco. Nós vamos fazer linezolida quando tiver indicação de fazer vanco. Beleza? Beleza. No modelo farmacocinético, ótimo, vai empatar o custo. O que aconteceu depois de 6 meses? Aliás, no terceiro mês eu já vi. Não adiantou de nada. A gente começou a usar mais linezolida, alguns pacientes precisavam de dosagem de vanco, chegou no final, no 6º mês do nosso trabalho, e teve mais gastos. Aí o que a gente fez? Despadronizou de novo a linezolida e continuamos a voltar a usar vanco com o nível sérico e voltamos àquele basal. Então, lembrar que nem sempre o modelo, mesmo fazendo no nosso próprio no hospital, ele às vezes não funciona. Então, aquela história de fazer o que a gente chama de backtest, né? Faço um modelo farmacoeconômico, volto no tempo e simulo ele. Nossa, vai dar certo. Aí, a hora que você entra na vida real, né, e prospectivamente, as coisas mudam, são muito dinâmicas, e aí você vê que não deu certo, e aí você volta atrás e continua a fazer, às vezes, como você fazia anteriormente, né? Então, realmente apaixonante. E parece que cada vez tem mais coisa para a gente descobrir e fazer, né? Realmente,
stewardship é fantástico, né?